sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação de textos. Vamos para o texto. Our vacation, nossas férias. Pessoal, eu vou fazer uma leitura do texto, na verdade vou fazer duas leituras. A primeira leitura eu vou fazer a leitura direta, a segunda leitura nós vamos pausando e fazendo a interpretação do texto, ok? Vamos lá. Primeira leitura. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sand castles and watch the sailboards go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Ok, então eu vou voltar aqui o texto, tá? Para nós lermos mais uma vez. O título, Our Vacation, nossas férias. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. Todo ano nós vamos para a Flórida. Nós gostamos de ir para a praia. My favorite beach is called Emerson Beach. Minha praia favorita. Olha aqui a característica do adjetivo. A palavra favorite está dando uma característica à palavra praia, beach, né? Então, minha praia favorita. Por isso que tem a troca do substantivo antes, o adjetivo antes do substantivo. Is called. Called é o verbo chamar, ligar, tá? Então, aqui está no passado, é um verbo regular. Called, chamado, Emerson Beach. It is very long. Ela é muito grande ou longa. With soft sand, com areia macia, e palm trees, e árvores. It is very beautiful. Ela é muito bonita. I like to make sand castles. Eu gosto de fazer castelos de areia. And watch the sailboards go by. E ver os veleiros indo. Sometimes aqui um advérbio de tempo, às vezes. There are é o verbo haver ou existir. Então, há golfinhos, dolphins and whales e baleias in the water. Então, às vezes há golfinhos e baleias na água. Every morning we look for shells in the sand. Toda manhã, we look for. Pessoal, nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares e temos muitos outros tipos de verbos e uns verbos que também são seguidos de preposição, aqueles verbos que nós chamamos de verbos preposicionados. Quando uma preposição é usada junto com o verbo, ela vai modificar o sentido do verbo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas pessoas vão traduzir uma frase como essa ao pé da letra, palavra por palavra, e às vezes não vai entender o sentido por não conhecer um verbo preposicionado. Então veja aqui, ó, look for. O verbo look é o verbo olhar. Look for é o verbo procurar. Olha aí a diferença. Então a preposição for modificou o verbo look, tá bom?
Então, sempre quando você for estudar os verbos regulares e irregulares, veja também uma lista de verbos preposicionados em inglês, tá bom? Então, de novo, we look for, nós procuramos. Shells, conchas, in the sand, na areia. I found 15 big shells in the last year. Eu achei, found, passado do verbo find, encontrar, achar. 15 grandes conchas o ano passado. I put them, eu as coloquei in a special place in my room. Eu as coloquei num lugar especial no meu quarto. This year, esse ano, I want to learn surf. Eu quero aprender a surfar. Nós temos aqui, ó, 3 verbos, um atrás do outro. I want, eu quero. O verbo want está no presente aqui, seguido do pronome I, eu quero. To learn, olha aqui, o verbo, 2 verbos, um após o outro, o segundo verbo vai estar no infinitivo. Então, eu quero aprender. To surf, a surfar. Então, nós temos um verbo aqui no presente e 2 verbos no infinitivo. To learn, aprender, e to surf, surfar. It is hard to surf. É difícil surfar. But so much fun. Mas é muito divertido. A palavra so, ela sozinha significa então. Mas se ela vier antes de algum advérbio ou de algum adjetivo, ela vai dar intensidade. Então, so much é muito, né? Muitíssimo. Então, aqui ele está dizendo, but so much fun, mas é muito divertido. My sister is a good surfer. Minha irmã é uma boa surfista. O acréscimo aqui do ER, né, indica geralmente, quando você pega um verbo e acrescenta ER, como esse caso aqui, ele pode modificar para uma profissão. Por exemplo, se você pegar o verbo work, um verbo fácil, que é o verbo trabalhar. Worker, trabalhador. Lembra do verbo teach, que é o verbo ensinar? Se você acrescentar ER, teacher, professor, ensinador, tá? Então, fica a dica. Algum verbo que você colocar ER, você vai transformar o verbo em uma profissão. She says that she can teach me. Ela disse que ela pode me ensinar. I hope I can do it. Eu espero que eu possa fazê-lo. Então, texto bem simples, curtinho, tá? Então, vamos aqui para a atividade do texto. A primeira atividade, você vai fazer uma releitura do texto, tá? Ler novamente e depois você vai fazer a tradução do texto para responder as perguntas. Eu vou trazer aqui para você, antes de nós irmos para a pergunta, eu vou trazer algumas dicas. Pessoal, se você quer desenvolver as habilidades de ler, escrever, de entender um texto, uma frase, uma palavra em inglês, o que é que eu aconselho você a fazer? Escutar. Põe uma música, põe um filme, uma série, coloca em inglês com a legenda em inglês, que aí você vai ouvir, você vai procurar entender, captar o sentido das frases e das palavras. Quando você aprendeu a falar português, primeiro você aprendeu a falar, você conheceu palavras, você conheceu o uso delas. Depois, quando você foi para a escola, aí que você foi estudar a parte gramatical para poder escrever corretamente, para conhecer a função das palavras. Então, essa é a melhor forma para você aprender, ouvir, tá? Para você entender, tá certo? Então, nem sempre apenas fazer a tradução é uma boa forma de você aprender logo, de fato, outra língua, tá? Isso serve para qualquer língua. Então, eu aconselho a você, coloca lá a música com a letra, coloca o filme com a legenda, tá? Para ouvir. Então, dessa forma, é um excelente exercício para você aprender a entender e a interpretar. Vocês viram que nós fizemos a tradução aqui do texto? Eu não fiz a tradução do jeito que é palavra por palavra, seguido, bem formalmente. Foi bem compassado, bem informal, tá certo? Então, normalmente não precisamos traduzir o texto certinho ali, tá certo? Você pode pegar o contexto, use palavras com sinônimos,
quando você não entendeu uma frase com aquela tradução, procura um sinônimo, alguma palavra parecida que se encaixa ali. Então fica a dica para você, tá certo? Vamos para as perguntas. Vamos lá. My favorite beach is. Minha praia favorita é. Então, de acordo com o texto, você vai marcar a opção correta. A outra pergunta. What animals do I see in the water? Que animais eu vi na água? Então, está lá no texto. How many shows did I find last year? Quantas conchas eu encontrei o ano passado? Marque a opção correta. What do I want to learn this year? O que eu quero aprender esse ano? Então aqui você vai marcar também a opção correta. Where did I put my shoes last year? Onde eu coloquei as minhas conchas no ano passado? Tá bom? Então, galera, até a próxima aula. Estudem, tá bom? Aproveitem, estejam sempre atentos às nossas aulas no canal Aula na Tela. Até a próxima.